As últimas informações sobre o conflito no Oriente Médio, que, aliás, na próxima terça-feira vai completar um mês. Aqui nos estúdios, Marcelo Favalli, nosso editor de internacional. Favalli, boa noite, bem-vindo para você, como sempre. E como é que foi esse ataque a esse comboio de ambulâncias? Onde é que esse comboio estava? Tiago, boa noite a todo mundo que nos acompanha por áudio, pela rádio, pelo vídeo, pelas nossas múltiplas plataformas. Não adianta mais a gente falar que o número de mortos passa de 10 mil, majoritariamente palestinos, inocentes. Agora, o número de vítimas ganha um outro contorno nessa sexta-feira, porque Israel assumiu ter atacado deliberadamente. Israel sabia que se tratava de um comboio de ambulâncias que saía de Gaza com supostos pacientes em estado grave que seriam esvaziados, seriam levados para o Egito. E aí existe aí um confronto de informações. Israel diz que sabia se tratar de um comboio de ambulâncias, que estavam visivelmente identificados os veículos. Mas Israel tem uma teoria de que este comboio estava sendo usado para encobrir a fuga de combatentes, militantes e até comandantes do Hamas. O Hamas, por sua vez, que tem um braço de administração pública dentro da faixa de Gaza e tem um Ministério da Saúde, nega esta informação e diz que as ambulâncias levavam, sim, feridos em estado grave do hospital de Gaza que teriam de ser tratados no Egito, porque Gaza não tem mais condição de tratar pessoas em estado grave de ferimentos ou então com doenças sérias, a exemplo do câncer. Então, essas pessoas estavam sendo levadas para o Egito. E aí tem um confronto de informações. A informação que vem de Gaza pelo Hamas, que não pôde ser verificada de forma independente. 15 mortos e 16 feridos. Hamas também traz uma outra informação, que houve um outro ataque, também com míssil, em um comboio civil, supostamente, segundo o Hamas, que percorria uma estrada litorânea, que costeava ali o mar Mediterrâneo de pessoas que estariam fugindo de Gaza, como ordenou Israel, em direção à parte sul. Também foi atingido com 14 vítimas, entre crianças. A informação sólida que a gente tem, então, neste caso, Tiago, é que sim, um comboio de ambulâncias foi atingido, não acidentalmente, sim, propositalmente por Israel. Israel defende a tese que havia, então, militantes do Hamas escondidos naqueles veículos. Favalli, hoje a gente teve um primeiro discurso, uma primeira aparição de alguém falando sobre o Hezbollah. Afinal, eles têm alguma coisa a ver com essa guerra? Não tem? Como é que foi esse primeiro discurso? Muito esperado, a gente já tinha antecipado aqui a expectativa do pronunciamento de Hassan Nasrallah. Ele não é alguém apenas do Hamas, ele é o líder do Hamas em todos os 5 braços que o Hamas tem, de administração pública, de contato internacional, de braço armado. Ele é o líder supremo do Hamas, se a gente conseguir colocar nesses termos, lembrando que o Hamas... que o Hezbollah, estou falando do Hezbollah que fica no Líbano, então o pronunciamento de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, que tem 5 braços, inclusive de comunicação internacional, ele é o líder supremo, esse que aparece nas imagens. O pronunciamento dele era muito esperado, a gente antecipou aqui ao longo da semana, e o curioso, Tiago, é que ele não deixa muito claro qual é a posição do Hezbollah. Nem diz que vai se engajar diretamente nesta guerra, mas não nega esta possibilidade. Aliás, ele falou que a culpa pelo que está acontecendo são dos Estados Unidos, né? Washington, segundo ele, tem muita participação. Disse que os discursos do presidente americano Joe Biden são vazios e hipócritas, né? E nesse momento em que os Estados Unidos mantêm uma posição de defender Israel. Agora ele falou algo que é bastante importante a gente destacar. Ele fala, inclusive, parte do discurso em árabe e parte do discurso em farsi, que é o idioma oficial do Irã. A gente entende também que parte do discurso foi para uma audiência iraniana. E o Hezbollah tem laços concretos declarados com o Irã. O Nasrallah diz o seguinte, que os homens do Hezbollah, então esse braço armado, que é considerado terrorista também pelos Estados Unidos, estariam preparados para se engajar numa luta contra os soldados americanos que estão em 3 porta-aviões cedidos pelos Estados Unidos, já posicionados no litoral mediterrâneo, virado para Israel. Não é que ele diz que ele vai entrar nessa guerra, mas ele diz que os seus homens estariam preparados para um confronto
com os Estados Unidos. E para encerrar, ele fala o seguinte, que parabeniza ou ele dá um apoio ao Hamas, mas ele não diz exatamente que ele vai apoiar as tropas em terra, por exemplo, na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. O discurso foi relativamente longo, o primeiro pronunciamento do Hezbollah oficialmente desde que começou esse conflito, e ele deixou muito aberto. Não disse que sim, mas também não disse que não vai se engajar diretamente nessa guerra. Você falou sobre os Estados Unidos, Antony Blinken de novo em Israel. E quais são as chances de uma sequência, de uma conversa diplomática, e a presença dele lá representa o quê, Favalli? Bom, ele representa os Estados Unidos, o secretário de Estado, que no caso dos Estados Unidos, aqui a gente chamaria de ministro das Relações Exteriores, mas na Secretaria de Estado, na composição da política americana, Tiago, ele está um passo acima, um degrau acima, porque ele faz parte do núcleo duro da Casa Branca. Então, ele também, além da diplomacia, lida com questões de segurança internacional. E o Antony Blinken, em Tel Aviv, que os Estados Unidos, na gestão Trump, passou a considerar Jerusalém a capital, como preferem pensar os israelenses, mas o Antony Blinken, então, vai para Tel Aviv, que é a maior cidade, e para a comunidade internacional é a capital de Israel, para não entrar num confronto ali ideológico, religioso, no caso de Israel. O importante foi ele dizer o seguinte, em Tel Aviv, no solo israelense, ao lado das autoridades israelenses, que a solução Israel só terá segurança com a criação do Estado palestino. Ele diz que está trazendo a mensagem dos Estados Unidos, que levou para o Oriente Médio a posição dos Estados Unidos, que é a solução de 2 estados. Isso ele faz num discurso público para a imprensa, para o público, obviamente, porque isso foi transmitido para as pelas TVs israelenses, para o público israelense, e ao lado das autoridades israelenses. Depois ele reforça, Israel, quando se trata de Estados Unidos, jamais estará sozinha. Israel sempre terá o apoio dos Estados Unidos, mas ele depois deu um puxão de orelha em Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, o chefe de governo, né, e quem comanda, de fato, o Estado de Israel. É preciso proteger os civis. Ele fala isso com todas as letras neste encontro pessoalmente com Benjamin Netanyahu. E diz o seguinte, trago uma mensagem do presidente Biden Netanyahu. Israel precisa operar conforme as leis humanitárias internacionais. Chama atenção, né, o que ele vem falando. Exatamente. Embora no Brasil, no palco das Nações Unidas, quando liderou o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil pediu uma pausa humanitária, um cessar-fogo, e essas resoluções foram vetadas pelos Estados Unidos, agora chegou uma mensagem direta para o chefe de governo israelense, vinda do chefe de governo dos Estados Unidos. Operem de acordo com as leis humanitárias internacionais. Isso nas entrelinhas ele deixou um recado. Pense num cessar-fogo e num corredor humanitário. Benjamin Netanyahu ainda mantém a posição de que um cessar-fogo, nesse momento, é fora de cogitação, Thiago. Só o fato dele falar de um Estado palestino, isso é muito simbólico, né? Muito simbólico. Os Estados Unidos, historicamente, aí estou voltando, não precisa voltar em muitas presidências, né? Nos anos 90, com Bill Clinton, outro democrata, houve um esforço dos Estados Unidos numa conversa de paz. O então primeiro-ministro de Israel era Ehud Barak, o líder da autoridade palestina na época, Mahmoud Abbas, Yasser Arafat, eles chegaram a se reunir, deram muitos passos à frente, mas a questão de Jerusalém, a Jerusalém indivisível, na opinião dos árabes, naquela época, não foi um dos pontos de divergência. Então, os Estados Unidos sempre, ou mais recentemente na história contemporânea, tiveram como um fiel da balança para este acordo de paz. Não deu certo na época. Vamos ver se agora, depois desse conflito, que as posições sejam revistas, repensadas, e os Estados Unidos talvez tenham outra vez uma posição de mediador.